gostaria, então, de convidar você que abra a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 10. Nós vamos ver dos versos 22 a 32. E nesses últimos versos do capítulo 10, nós vamos ver em 3 versículos, 3 dádivas. Ou melhor dizendo, a dádiva da sabedoria manifestada de 3 formas: como uma bênção, como temor e como caminho. A bênção do Senhor, o temor do Senhor e o caminho do Senhor. Como que a dádiva da sabedoria, ela nos possibilita esses 3 aspectos. E isso se encontra no capítulo 10 de Provérbios, dos versos 22 a 32. Provérbios 10, 22 a 32. Acompanhe a leitura. Palavra do Senhor que nos diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Gostaria de repetir com os irmãos os versos 22, 27 e 29. E nele nós iremos nos atentar nesta breve porção da palavra de Deus. O verso 22, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. O 27, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. E o 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Quantas dádivas nós não somos gratos e nós não devemos ser gratos a Deus que Ele tem concedido a nós. E eu não estou dizendo desde o início da nossa existência, mas estou me referindo apenas nessa última semana. Se fôssemos contar quantas bênçãos, como diz aquele hinário nosso, bem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Seja a bênção de estar em um casamento na sua família e vendo mais uma vez um homem e uma mulher se unindo na aliança que mais representa o amor de Cristo com a sua igreja. Isso é uma dádiva. Ou a oportunidade de crescermos ministerialmente para então compartilharmos desse crescimento com o rebanho do Supremo Pastor. Isso também é uma dádiva. Inclusive agradeço aos irmãos que estiveram em oração pela minha vida e da minha família enquanto eu estive em São Paulo, realizando esse módulo do mestrado de teologia. Ou talvez a dádiva de estarmos numa confraternização, como aqueles que puderam participar hoje depois da escola dominical. Ou o simples fato de nós estarmos na companhia do povo de Deus, da igreja visível, e assim recebermos uma porção da sua palavra. São muitas dádivas a sermos gratos, não é verdade? E aqui, neste capítulo, em que Salomão ele se vale de um recurso que se repetirá em muitos outros capítulos depois desse, trazendo o que é a vida do sábio, do justo, em oposição ao do ímpio e do perverso, mas dentro deste capítulo de muitos contrastes, muitas oposições, nós vemos aqui que essa dádiva que Deus concede àqueles que são chamados por Ele a serem sábios ou justos, essa dádiva, ela se desdobra em 3 aspectos: a bênção do Senhor, o temor do Senhor e o caminho do Senhor.
Então, o que nós vamos ver aqui, meus irmãos, é que o Senhor é quem concede a dádiva da sabedoria para o amadurecimento do justo, ou sábio, que aqui é tido como sinônimo. E nós vamos ver como que a bênção do Senhor, ela faz parte dessa dádiva, como que o temor do Senhor e o caminho do Senhor. Porque ele diz no verso 22, em primeiro lugar, a bênção do Senhor, ela enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A primeira vez que nós temos uma bênção do Senhor proferida ao seu povo e que é relatada nas Escrituras, ela se encontra em Números, capítulo 6, a chamada bênção araônica. Olha o que Deus, através do sacerdote Arão, profere ao seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Perceba que a todo momento a bênção araônica, essa bênção do Senhor para o seu povo, ela não é algo que Deus está prometendo prosperidade. Ela não é algo que Deus está prometendo ausência de aflições ou dificuldades. Mas Deus está prometendo aquilo que é a maior de todas as dádivas que Ele pode nos dar, a si mesmo. O Senhor te abençoe e te guarde, ou seja, Deus estará conosco, nos abençoando e nos guardando. Deus estará resplandecendo o rosto dele sobre nós e terá misericórdia de nós. Deus se levantará o rosto e assim nós teremos paz. A todo momento, nós vemos desde Números que as bênçãos de Deus sobre o seu povo são muito mais relacionadas àquilo que ele é para com o seu povo, aquilo que ele faz com aquilo que nós queremos ou desejamos. Nós também encontramos o que seria essa bênção que Salomão diz que nos enriquece, por exemplo, no Salmo 119, o salmo que mais trata da lei de Deus, e aqui não poucas vezes, nós vamos ler apenas um dos versículos dentre muitos que tratam isso, como por exemplo no verso de número 72, o salmista, olha como ele se refere à lei de Deus, os seus mandamentos, os seus testamentos. Para mim, vale mais a lei de Deus, que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Então Salomão, ele compreendeu, à luz da bênção araônica, à luz desse salmo e tantos outros, que não há riqueza maior, não há preciosidade melhor do que se deleitar, se desgastar e investir tempo da nossa rotina na palavra de Deus, porque ela é mais preciosa do que ouro, mais preciosa do que a prata. Essa é a bênção do Senhor. E essa bênção, nós encontramos também o próprio Senhor Jesus falando dela em Mateus 16. Porém, a maneira como ele expressa é de outra forma. Mas ele aqui também nos ensina o que nós devemos acumular nessa vida. Não é errado acumular riquezas, mas Jesus nos orienta qual deve ser a fonte de riqueza que devemos acumular todos os dias. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, na dádiva da sabedoria que Deus concede àqueles que Ele chama a serem sábios ou justos, nós recebemos a bênção do Senhor. E essa bênção nos enriquece. De que maneira ela nos enriquece? Porque nós recebemos cada vez mais e mais e mais e mais e mais porção da palavra, da sua lei. Que não há bem mais precioso, não há bem mais estimado. E isso, obviamente, aponta para Jesus, afinal, ele é o verbo que se fez carne. Ele é o cumprimento de toda a lei e nele nós somos aptos a cumprir essa lei. Então é por isso que é uma verdade. Aquela música que muitos conhecem, eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a própria vida. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim. E é somente na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite, que nós iremos desfrutar da preciosidade que é conhecer a Deus na pessoa de Cristo Jesus. E isso é uma dádiva.
Mas além da dádiva da sabedoria ter o aspecto da bênção do Senhor que nos enriquece, no verso 27 nós vemos Salomão dizendo que essa dádiva também traz o temor do Senhor, que também é um aspecto dessa dádiva, porque o temor do Senhor nos envelhece, no sentido aqui de como envelhecer bem. Não é isso que ele diz no verso 27? O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Isso nos remete a Êxodo, capítulo 20, o capítulo onde, através de Moisés, Deus entrega ao seu povo a lei moral, os seus 10 mandamentos, e o primeiro mandamento, com promessa, o quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E a nossa confissão de fé, ela é, o nosso catecismo, tanto maior quanto breve, são muito felizes e sábios em entender que ali Moisés não estava se referindo apenas que nós devemos honrar pai e mãe, mas a ideia ali por trás do pai e mãe são autoridades. Ali é o respeito, a sujeição às autoridades, porque toda autoridade provém de Deus, que é a autoridade absoluta. Então ali o mandamento se refere a se submeter às autoridades, porque ao fazer isso nós estamos nos submetendo à autoridade maior, que é Deus. E com isso nós estamos temendo a Ele. Porque como nós já vimos nos primeiros sermões de Provérbios, temer a Deus é uma expressão de adoração, é uma expressão de submissão, de sujeição. Então você, rapaz, você, moça, quando você está obedecendo o seu pai e a sua mãe, e eles estão dizendo para você fazer algo que não é antibíblico, ou seja, que não é contrário ao que a Bíblia ensina, vocês não estão apenas honrando eles, mas vocês também estão honrando a Deus, que os colocou sobre autoridade sobre você. Quando você está no seu trabalho e o seu patrão, quando você está na sua escola e o seu professor ou professora está te orientando a alguma coisa e essa orientação não é antibíblica, pelo contrário, essa orientação ela é boa para a sua vida, você obedecer a ele, você obedecer a ela, você não está apenas obedecendo a homens, mas você está também, com essa obediência, demonstrando temor do Senhor, que é a autoridade absoluta que submeteu essas pessoas sobre a autoridade na sua vida. Quando você, aqui na igreja, você ouve o pastor, ou você ouve o conselho, você ouve o seu presidente, você ouve o seu professor de escola dominical, e ele ou ela está te instruindo, está te guiando a essa lei, ao que há de mais precioso, você não está obedecendo a homens, você está obedecendo a Deus, você está manifestando o temor do Senhor. É isso que significa honrar pai e mãe. O quinto mandamento. Ainda em Salmos, agora no Salmo 111, verso de número 10, nós encontramos também uma outra expressão do que é esse temor do Senhor. Olha o que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Por isso que o temor do Senhor nos torna longânimos, por isso que o temor do Senhor nos faz envelhecer bem, porque ao temer a Deus, nós estamos então louvando, desfrutando do nome daquele que permanece para sempre. Isso não quer dizer que todas as pessoas que morreram brevemente, tiveram uma história curta, são ímpios ou perversos. Mas o que a Bíblia nos mostra aqui é que a vida do ímpio e do perverso, ela é abreviada para que ele não viva pecando o tanto que ele seria capaz de pecar. E essa é uma forma de Deus estar preservando e nos privando de catástrofes e pecaminosidades ainda maiores, ainda mais terríveis. Então, se nós olhamos para a realidade e achamos que as coisas são assombrosas, e muitas das vezes o são, imagina se Deus não estivesse também manifestando esse juízo, mas também essa graça de abreviar o tempo dos ímpios e dos perversos. O quão mais terrível, o quão mais catastrófico, o quão mais desolador seria viver esta vida. Mas para aqueles que temem ao Senhor, nós recebemos a dádiva da sabedoria no seu aspecto de termos dias prolongados. E a ideia aqui não é tanto a quantidade de quanto nós viveremos, mas a qualidade. Ainda que você viva não o tanto que você gostaria,
mas no temor do Senhor você terá qualidade. E essa qualidade de vida, obviamente, nos aponta para Cristo. E é por isso que Paulo, em Efésios, ele fala para a igreja do temor de Cristo. Isso está lá em Efésios 5:21, quando ele encerra uma porção dizendo para a igreja de Éfeso e nós também, que nós devemos nos sujeitar uns aos outros e fazendo isso no temor de Cristo. E com isso Paulo está nos ensinando que temer a Deus é temer a Cristo. Só podemos dizer que estamos temendo a Deus o Pai se estivermos temendo a Cristo, pois Ele é a imagem visível do Deus invisível. E da mesma forma que só estaremos desfrutando do enriquecimento da lei de Deus na comunhão com Cristo, só estaremos aptos em dizer que tememos a Deus, vivemos uma vida no temor do Senhor, se estivermos vivendo uma vida em sujeição no temor de Cristo. E isso é uma dádiva. Mas além de nós vermos que a dádiva da sabedoria que Deus reserva para os que são chamados a serem sábios, justos, ela é uma bênção que enriquece, ela é também um temor do Senhor que nos faz ser longânimos, viver com qualidade, mas em terceiro e último lugar, ela também é um caminho. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Como pode um caminho ser um aspecto de uma dádiva? Na verdade, o caminho deveria ser um meio para me levar a algo que seria uma dádiva, não é verdade? Mas o que nós vemos aqui é que desde o início no Antigo Testamento, Deus estava mostrando para o seu povo que não só o caminho nos leva a algo maior e melhor, mas o próprio caminho é também uma dádiva. Nós vemos esse ensinamento, ainda que de forma embrionária, em Levítico 26, 11 e 12, onde ali, depois de finalizada a construção do tabernáculo, aonde no Antigo Testamento Deus se manifestava e a sua glória cobria todo o povo, e na figura de um chamado sacerdote representando o seu povo, ali ele tinha essa intimidade com Deus, e Deus então manifestava bênçãos e também a misericórdia do perdão de pecados. Nós encontramos em Levítico 26, 11 e 12, uma promessa que diz respeito ao caminho como uma dádiva. Porém o meu tabernáculo do meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. É o que na teologia nós chamamos aqui de o templo andante. Então, desde Levítico, Deus já estava ensinando o seu povo que o templo, aqui ainda o tabernáculo, local de adoração, local de intimidade, local onde a glória de Deus se manifestasse, ele era andante, não era fixo. E isso nos remete a João. Por que isso nos remete a João? Porque em João, Jesus ensinando uma mulher, que nós não sabemos o seu nome, apenas sabemos que ela era samaritana, ela pergunta: olha, vocês judeus falam que nós devemos adorar em Jerusalém, mas nós aqui os samaritanos estamos adorando nesse lugar. Aonde devemos adorar? E então a resposta que ele diz não é: olha, você tem que ir para um lugar físico, um lugar estático e adorar. Não, ele diz: em espírito e em verdade, como a música que nós cantamos no começo da nossa liturgia. Ou seja, não é um local que você tem que ir para adorar. Não que seja, não que não tenha significado, não que seja menosprezado o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo aqui um culto solene, como foi falado. Deus nos convocou a estarmos aqui. Mas quando nós sairmos daqui, a nossa vida não deve ser uma vida secular. A nossa vida não deve ser uma vida desassociada desse Deus, desassociada da sua lei, desassociada dessa bênção, desassociada do temor a Ele. Então, por isso que é um caminho. E ao longo deste caminho, nós temos essa dádiva da presença de Deus. E ainda em João, nós temos aquela das muitas declarações que Jesus faz, no capítulo 14, verso número 6, quando ele diz: eu
Sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o próprio Jesus é esse templo andante. Ele é o perfeito templo, pois é nele que nós temos essa intimidade com Deus. É nele que nós temos a glória de Deus, o Pai se manifestando. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Por isso que ele é o centro de tudo o que há, do nosso ser e também da igreja. E também isso nos remete a um salmo. Porque aqui, quando ele diz que o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, obviamente, isso nos remete ao salmo que é mais citado, principalmente em momentos de enfermidade, em momentos de dificuldade, onde o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A ideia ali não é que o salmista entendia que, olha, você precisa ir até onde está esse refúgio e fortaleza e Deus vai te guardar. Não, você não precisa ir, na verdade, Ele vem a você. Por isso que Ele é o caminho. Por isso que Cristo é o novo caminho por meio do qual nós nos achegamos a Deus e então nós temos essa fortaleza, nós temos esse refúgio que é bem presente nas tribulações. E se nós vivemos num mundo em que somos rodeados de tribulações, então ao longo da nossa caminhada nós precisamos dessa fortaleza andante, desse templo andante. E Deus graciosamente nos deu em Cristo Jesus. E essa é uma dádiva que nos leva a uma vida de sabedoria. E é uma dádiva que é reservada para aqueles que são chamados a serem justos. Então, a dádiva da sabedoria de Deus para os que são chamados como justos e sábios, ela se desdobra numa bênção que enriquece, pois não há riqueza maior do que se deleitar na palavra de Deus. Ela se desdobra no temor do Senhor, que é manifestado quando nós nos submetemos e nos sujeitamos às autoridades instituídas por esse que é a autoridade absoluta. E ela também se desdobra no caminho do Senhor, porque é neste caminho que nós vemos, ao longo das dificuldades, ao longo das aflições, ao longo das tempestades, ao longo do deserto, ou até mesmo, ainda que atravessando o vale da sombra da morte, nós vemos o socorro bem presente nas tribulações, o refúgio e fortaleza. Nós vemos aquele que veio tabernacular, aquele que veio habitar conosco, o templo andante, a fortaleza andante, Cristo Jesus. Essa é a bênção. Porque, como já vimos, é na pessoa e na obra de Cristo Jesus que a sabedoria de Deus, ela outrora oculta, se faz revelada. Podemos concluir, então, que dentre as muitas dádivas que você poderia listar, que ao longo dessa última semana Deus te deu, citei aqui algumas e talvez há outras que são significativas para você. Mas a maior e a melhor de todas elas, sem sombra de dúvida, é a dádiva do próprio Evangelho, a loucura do Evangelho. Porque quando a loucura do Evangelho, ela nasce, ela brota em um coração, nós deixamos de lado a tolice, a insensatez do mundo que é vendida como sabedoria, mas que é perversa, que se vende como astúcia, mas é enganosa. E com isso, é na loucura do Evangelho, conhecendo Cristo, as boas novas, que nós então somos agraciados por essa dádiva. E assim somos abençoados, e assim tememos ao Senhor, e assim entramos por este novo e vivo caminho. Você tem desfrutado dessa dádiva? Essa é uma noite também que podemos e devemos, quão bom seria, celebrarmos também a oportunidade que Deus está te dando hoje e agora, de ser achado por Ele, de receber essa dádiva, de deixar a falsa sabedoria do mundo e abraçar a loucura do Evangelho, para que assim você também possa desfrutar da bênção do Senhor, vivendo uma vida no temor do Senhor, e ao longo da sua jornada, enquanto vierem os problemas, as dificuldades, as aflições, você também ter o caminho do Senhor, que é Cristo Jesus, que não há dádiva maior e melhor. Então, para quem ainda é ímpio e perverso, deixe de tolice. Deixe de tolice.
Largue tudo para trás. Seja achado pelo Senhor da sabedoria, que pela loucura do evangelho, por meio do seu Santo Espírito, torna-o sábio, declara-o justo, não pelo que você fez, mas pelo que nós cantamos agora há pouco, pelo que ele fez, o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, o Filho do amor que se entregou em nosso lugar, para então você dizer que você tem essa dádiva. Talvez você não tenha a casa que você gostaria, talvez você não tenha os bens, talvez há muitos sonhos que você não conseguiu realizar, e talvez não consiga realizar. Mas se você tem a dádiva de Cristo na sua vida, a loucura do Evangelho sendo o seu respirar, sendo o que define todo o seu ser, não apenas da boca para fora cantar Jesus é o centro de todo o meu ser, mas você fazer isso algo diário na sua vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode perder tudo, mas você não será alguém que não terá nada. Porque, e eu encerro com a fala de Paulo aos Filipenses, eu tenho por certo que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque na morte daqueles que estão em Cristo Jesus, nós estaremos com Ele. Tem desfrutado dessa dádiva?